Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é Igreja pusilânime ou ousada. Atos 3:19 está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Revestidos de poder e abrasados pelo fogo da paixão de proclamar o Evangelho, os discípulos enfrentaram com galhardia gigantes barreiras que lhes surgiam. Atos 5:28 registra que, num prodígio de ousadia, os discípulos encheram a cidade de Jerusalém com o Evangelho. E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina. Essas foram as palavras ditas pelo sumo sacerdote quando os discípulos estavam perante o sinédrio. Aquele Pedro, pusilânime, temeroso diante de uma criada do palácio, agora incendiado na paixão do seu ministério, repreendeu os judeus, dizendo-lhes: a este Jesus que vos foi entregue pelo conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2:23. Aquele Pedro, pusilânime, medroso diante de uma criada do palácio, agora incendiado pela paixão do seu ministério, bradou dentro do templo de Jerusalém, na presença dos sacerdotes, dizendo-lhes: negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida. Atos 3:14-15. Certa feita, Pedro e João foram presos e levados à presença de Anás e Caifás. Anás e Caifás, inchados pela autossuficiência do poder eclesiástico, perguntaram a Pedro e a João: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Atos 4:7. Porque naquele momento Deus usou Pedro para curar um coxo na porta do templo. E aí, essa pergunta foi feita por Anás e Caifás: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro retruncou a pergunta com palavras ardentes de um ativista de fé, dizendo: seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem o Pai Deus o ressuscitou, em nome desse Jesus, é que este coxo está são diante de vós. Atos 4:10. Filipe chega à cidade de Samaria. Samaria, meus amados irmãos, tinha uma rejeição aos judeus, hostilizava os judeus, repugnava os judeus, mas nem a rejeição dos judeus e nem a astúcia das mágicas de Simão impediram a ousada atividade eclesiástica de Filipe. Atos 8:6 registra: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Paulo
antes da sua conversão, mostrou a sua impetuosidade e valentia para com os cristãos. A Bíblia registra em Atos 8:3 que Paulo, ele invadia as casas e arrastava os homens e as mulheres de suas casas e os encerravam na prisão. Mas, certo dia, Paulo foi atingido de cheio pelo Evangelho e redobrou a sua valentia, a sua impetuosidade ao se entregar ao ministério da proclamação do Evangelho. Em Damasco, registra a Bíblia em Atos 9:27, que Paulo falava aos judeus com autoridade, falava com ousadia. Paulo registra a Bíblia também, quando ele foi preso lá em Jerusalém, ele não perdeu a oportunidade de dar o seu testemunho perante as autoridades eclesiásticas, apesar dos clamores desejosos pelo seu assassinato. Tira da terra este homem, porque não convém que ele viva. Atos 22:22 era o clamor daqueles que ouviam o testemunho do apóstolo Paulo. Tira este homem da face da terra. Meus amados irmãos, e Paulo chega em Éfeso, e lá em Éfeso, Atos 19:9, a Bíblia diz que ele entra na sinagoga e proclama o Evangelho Santo de Cristo entre os judeus. Paulo, certa feita, estava na ilha de Chipre, e ali ele se depara com o governador da ilha e começa a pregar e anunciar o Evangelho de Cristo ao governador. E ali existia um homem chamado Elimas. E Elimas, vendo a evangelização de Paulo ao governador Sérgio Paulo, procônsul, ele tentou procurar apartar da fé o procônsul, governador Sérgio Paulo. Imediatamente Paulo, com ousadia do Espírito Santo, olha para Elimas e diz: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás tu de perturbar os retos caminhos do Senhor. Atos 13:10. A fundação da igreja na cidade de Filipos custou a Paulo açoites e prisão. Meus amados, quando vemos a evangelização, a proclamação do Evangelho feita pelos os discípulos, os apóstolos, nós pensamos nos dias de hoje, quanta diferença. Que contraste com os nossos tempos. As nossas campanhas evangelísticas, as nossas pregações têm produzido resultados mesquinhos. O que se vê hoje, meus amados, lamentavelmente, é uma apatia, uma indolência espiritual que tem produzido uma frouxidão na mensagem do Evangelho. Em muitas de nossas igrejas, não se respira mais um clima de fulgor para a anunciação do Evangelho de Cristo. Muitas de nossas igrejas, é lamentável dizer, mas temos que dizer, viraram verdadeiros clubes sociais. Do púlpito, o Evangelho pregado não é mais o de Jesus Cristo. É um mini-evangelho avarento e malandro. O culto dessas igrejas que viraram clube social se exibem penteados, roupas da moda, se exibem vaidade nas encenações especiais apresentadas durante o culto com muitas palmas. Os pastores dessas igrejas que viraram clube social minimizam a doutrina na pretensão de torná-la aceitável. Por isso que em suas preleções
eles se eximem de apresentar os desastrosos efeitos do pecado. Esses pastores se embuçam numa oratória pomposa de imagens literárias e, propositadamente, não advertem o pecador dos perigos da sua situação. Alegam esses pastores que já não faz sentido hoje se falar de inferno, de Satanás, de pecados. Esses homens são convenientes com as normas do maligno e chegam até a participar, a se assentarem nas rodas dos escarnecedores, participando de sociedade secreta como a maçonaria, absolutamente contrária à Bíblia, absolutamente comprometida com a obra do inferno. Esses homens pastores deveriam ler mais o livro de Atos para ver a ousadia da igreja da época. Esses pastores hoje promovem fabulosas campanhas evangelísticas, utilizam-se de todos os recursos da tecnologia moderna, promovem as mais espetaculares concentrações de pessoas nas suas igrejas, trazendo cantores famosos. Mas o resultado disto tudo não são conversões, são adesões, porque as mensagens desses homens afagam o ego dos seus ouvintes. Suas mensagens não apontam para o Cordeiro de Deus que tira e liberta o homem do pecado. Meus amados, nós, a igreja, precisamos da fibra e da ousadia espiritual da igreja primitiva, dos apóstolos, dos discípulos. Pastores precisam deixar de ser manipuladores da política eclesiástica. Escute bem, pastor. Você precisa deixar de ser um manipulador da política eclesiástica. Precisa deixar de ser almofadinhas dos seus ouvintes. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Esta foi a mensagem de Pedro perante aquela multidão atônita no dia do Pentecoste. Sem ouro, meus amados, sem prata, mas na ousadia do Espírito Santo, na intrepidez do Espírito, os apóstolos, os discípulos primitivos proclamavam a mensagem da cruz. Com a morte de Estevão, as autoridades políticas e eclesiásticas da época pensavam eles que a igreja ia recuar, ia se encurralar na covardia com a morte e a perseguição de Estevão. Mas foi o contrário. A Bíblia mostra que após a morte de Estevão, os discípulos dispersaram-se e, armados de coragem, de gigantes, por toda parte anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Atos 8:4. Que Deus abençoe a você e toda a sua família abundantemente, é o meu desejo. Que Deus não nos faça covardes, não nos leve a recuar, mas a avançar na autoridade, na ousadia do poder do céu, do poder do Espírito Santo. É hora da igreja sair dos quatro cantos das paredes. Amém e louvado seja Deus. Inscreva-se no meu canal do YouTube. O endereço está logo aí embaixo. Louvado seja Deus. Amém.